O título das Crônicas de Gelo e Fogo no original em inglês é A Song of Ice and Fire, que numa tradução mais precisa para o português poderia ser algo como uma canção de gelo e fogo. E esse termo canção, embora possa ser traduzido de certa forma para crônicas, tem uma conotação mais poética no título original. Isso porque muitos fãs às vezes dizem que as crônicas têm o continente de Westeros como seu personagem principal, ou mesmo que a obra tenta mostrar a guerra ou a política como uma espécie de protagonista. Mas, na verdade, eu acredito que a obra do Martin seja um conjunto de histórias de diferentes personagens que juntos formam essa composição, essa canção de gelo, de fogo, de aço, de sangue e lágrimas. E sempre que eu penso na história da princesa Elia Martell, essa ideia de uma canção me vem à cabeça. Porque a história dela seria melhor descrita como uma canção triste e trágica, mas que ainda assim é impossível de ser ignorada por quem a escuta. E embora a gente não tenha tantos detalhes sobre a sua vida, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ela, a Elia Nymeria Martell, a princesa traída de Dorne. Eu sou o TH Magaldi e se você ama o universo de Game of Thrones, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, Elia Martell nasceu em 257 DC como uma das filhas mais novas dos príncipes de Dorne. Os seus pais, cujos nomes nós não conhecemos, tiveram vários filhos, mas algumas das crianças faleceram logo após o parto, o que já seria um estigma que perseguiria a família Martell nos anos futuros. Ainda assim, a Elia nasceu e teve 2 irmãos, um irmão mais velho, o Doran, que era herdeiro de Lança Solar, e um irmão mais novo, o príncipe Oberyn. Embora esses irmãos fossem muito diferentes em suas personalidades, eles se davam muito bem e cuidavam um dos outros, em especial a Elia e o Oberyn, que tinham idades mais próximas. E a princesa Elia cresceu como uma garota boa, gentil e graciosa. Mas desde cedo ela sempre teve uma saúde frágil e por isso ela era considerada delicada. Ainda assim, os personagens que lembram da Elia também diziam que ela tinha um humor afiado. Infelizmente, como eu já disse antes, nós não sabemos tanto sobre a vida prévia da Elia Martell. Mas nós sabemos que próximo do ano de 274, a princesa de Dorne levou seus filhos, o Oberyn e a Elia, para fazer diversas viagens pelo reino, a fim de realizar um pacto de casamento para os 2 irmãos. Juntos, a família viajou para Tombastella, para a Árvore dos Redwyne, para Vila Velha, para as Ilhas Escudos, para Craighow e por fim para Rochedo do Casterly. Num capítulo do Tyrion, em A Tormenta de Espadas, o Oberyn conta pro anão que a Elia estava maravilhada com essa viagem, especialmente porque, por conta da sua saúde frágil, ela nunca pôde viajar muito, então essa turnê foi simplesmente maravilhosa para ela. Já o Oberyn, enquanto a Elia estava maravilhada com tudo, ele ficava de boa na dele, simplesmente dando apelidos maldosos pros pretendentes da irmã. Inclusive, de fato, a Elia conheceu vários pretendentes durante essas viagens, mas recusou todos eles. E uma curiosidade interessante dessa viagem é que o pretendente que mais encantou a Elia foi o Baelor Hightower, que era herdeiro de Torre Alta. Esse rapaz era bonito e a Elia já estava meio caidinha por ele, até que o rapaz cometeu a gafe de peidar na frente da garota. Depois disso, o Oberyn apelidou o rapaz de Baelor Peidorreiro e a Elia nunca mais conseguiu olhar para ele sem rir. Se o meu casamento dependesse disso, eu tava solteiro até hoje, pelo amor de Deus. Isso é curioso porque mais tarde o Tyrion vai se perguntar o que teria acontecido caso o Baelor nunca tivesse peidado e a Elia tivesse se casado com ele. Tanto ela poderia ter sido poupada do seu final trágico, quanto a história do reino seria totalmente diferente. Enfim, ainda assim, o plano principal dos Martell era chegar até Rochedo Casterly, porque a princesa de Dorne era amiga da Lady Joanna Lannister, mãe do Tyrion, do Jaime e da Cersei. E a Lady Joanna esperava casar a Cersei com o Oberyn e a Elia com o Jaime, unindo assim as 2 casas. Porém, na época em que os Martell chegaram no Rochedo, o Tyrion tinha acabado de nascer e, portanto, a Lady Joanna tinha acabado de falecer no seu parto. E o Lord Tywin não tinha a menor intenção de seguir com os planos da esposa. O Tywin rejeitou as propostas de casamento entre a Cersei e o Oberyn de forma bastante rude, afirmando que a sua filha, na verdade, se casaria com o príncipe Rhaegar.
E, para Elia, ele também refutou a ideia de casar ela com Jaime, oferecendo Tyrion como uma opção. Obviamente, como Tyrion era um bebê com deficiência e uma aparência considerada monstruosa, isso foi visto como uma enorme ofensa pelos Martell. Mas, como sabemos, o mundo não dá voltas, ele capota. E com a rivalidade entre Tywin e o rei Aerys aumentando, os planos de casar Cersei com Rhaegar foram por água abaixo. O rei, na verdade, preferiu enviar o Lord Steffon Baratheon, pai do Robert, do Stannis e do Renly, lá para Cidades Livres para encontrar uma esposa com sangue valeriano por Rhaegar. Obviamente, porém, o Lord Steffon falhou nessa missão e na viagem de volta, tanto ele quanto a sua esposa faleceram num naufrágio. E então, por ironia do destino, o Rhaegar acabou se casando não com a Cersei, mas com a própria Elia Martell. Ninguém sabe quais foram os termos desse casamento ou como ele foi de fato planejado, apenas sabemos que foi acordado entre a mãe da Elia e a rainha Rhaella, a mãe do Rhaegar. Foram elas que planejaram e formalizaram esse casamento. O rei Aerys, inclusive, estava tão por fora que nem participar do casamento, da festa de casamento do Rhaegar ele participou. E apesar de não existir muito romantismo entre o casal Rhaegar e Elia, a princípio os dois se davam bem e a Elia parecia feliz. Anos mais tarde, o Sir Barristan Selmy afirmou para Daenerys que o Rhaegar parecia gostar muito da Elia, mas nós sabemos que isso é bem questionável. Enfim, a Elia Martell engravidou rapidamente e no ano de 280 ela deu à luz a primeira filha do casal, a princesa Rhaenys. A criança nasceu saudável, mas esse primeiro parto já escancarou a saúde frágil da Elia, que ficou de cama por meio ano para poder se recuperar do evento. E quando a Rhaenys foi apresentada para a corte, a rainha Rhaella abraçou a criança e a festejou, mas o rei Aerys se recusou a tocar no bebê, afirmando que ela fedia a Dorneza. Isso era uma referência racista ao fato da Rhaenys não ter os traços valerianos clássicos, mas sim ter os traços dorneses. Enfim, pouco tempo depois disso, em 282, a Elia deu à luz ao segundo filho do casal, o príncipe Aegon. Mais uma vez a criança nasceu saudável, mas a Elia ficou realmente mal após o parto, o que fez com que os mestres afirmassem que ela não poderia ter outro filho. Além disso, vale mencionar que também foi afirmado que um cometa foi visto pelos céus de Porto Real na noite em que o príncipe Aegon nasceu. E isso foi o que levou seu pai, o Rhaegar, a acreditar que aquele bebê era o príncipe que foi prometido. E como eu não posso deixar de criticar o Rhaegar num vídeo sobre ele, vale citar aqui que isso já demonstra como as ideias proféticas do Rhaegar eram bobas e realmente eram mais delírios. Isso porque o bebê Aegon nasceu em Pedra do Dragão, mas o suposto cometa que anunciava ele como o príncipe que foi prometido foi visto em Porto Real, bem longe de Pedra do Dragão. Ou seja, se o cometa fosse indicar o nascimento do príncipe que foi prometido, ele não deveria ter aparecido em Pedra do Dragão? É basicamente o mesmo dizer que o Thor tá quente é o Azor Ahai, porque no dia que ele nasceu, em Qohor, foi visto também um cometa. Não tem conexão uma coisa com a outra. O Rhaegar estava muito disposto a acreditar que os filhos dele iriam cumprir a profecia e estava forçando as peças para se encaixarem nas suas teorias. E ainda assim que as teorias do Rhaegar tivessem um fundo de verdade, ele estava dedicado a forçar uma narrativa. E para fazer isso se cumprir, para cumprir a profecia, o Rhaegar acreditava que ele precisava de mais um filho. Segundo o que vemos na visão da Daenerys na Casa dos Imortais, lá no segundo livro das Crônicas, o Rhaegar associava a profecia do príncipe que foi prometido com a lógica Targaryen do dragão ter que ter 3 cabeças. Como eu já disse aqui no canal inúmeras vezes, nos livros o Rhaegar é o único personagem que faz essa associação. E na Casa dos Imortais é o único momento em que nós vemos algum personagem comentando sobre isso. Enfim, esse desejo profético levou Rhaegar a coroar a Lyanna como rainha do amor e da beleza durante o torneio de Harrenhal, que aconteceu mais ou menos no mesmo ano do nascimento do príncipe Aegon. Ele fez isso diante de todo o reino e diante da própria Elia Martell. Infelizmente, nós não sabemos como a Elia reagiu a esse momento, mas o Ned Stark descreveu a situação como um momento em que todos os sorrisos morreram. Depois do torneio, a Elia provavelmente voltou para Porto Real com Rhaegar, e vale citar que não existe certeza se a Elia ainda estava grávida do príncipe Aegon durante o torneio ou se ela tinha acabado de parir o bebê, porque a gente não tem muita informação sobre essas datas. Basicamente, o torneio aconteceu no ano de 282 e o príncipe Aegon nasceu no ano de 282, mas a gente não sabe o que aconteceu antes. De qualquer jeito, quase um ano mais tarde, o Rhaegar volta para as Terras Fluviais e sequestra ou foge com a Lyanna
Stark, o que dá início a toda a rebelião. Durante o conflito, o rei Aerys usou a Aelia Martell e os seus filhos como reféns, mantendo eles em Porto Real para forçar que Dorne lutasse ao lado da casa Targaryen, e não permitiu em momento nenhum que Aelia e os seus filhos partissem para a Pedra do Dragão, junto da Rainha Rhaella e do Príncipe Viserys, onde eles estariam mais seguros. E os livros deixam claro que o Aerys disse isso na cara do Príncipe Lyon Martell, que era um membro da Guarda Real, que rapidamente reuniu 10 mil soldados dorneses para marchar junto das forças reais até o Tridente. Ou seja, não era nenhum segredo que o Aerys estava usando a Aelia Martell e seus filhos como reféns. Já o Rhaegar, nós sabemos que ele estava consciente da situação e que, inclusive, antes de lutar no Tridente, ele foi até Porto Real. E apesar do Rhaegar ter deixado 3 membros da Guarda Real para defender a Lyanna na Torre da Alegria, ele não deixou nenhum membro da Guarda Real em Porto Real para proteger a Aelia e os seus filhos. Na verdade, a princípio, ele não fez nenhum esforço para aumentar a proteção dela ou para enviar a Aelia Martell e os seus filhos para a Pedra do Dragão, onde claramente eles estariam mais seguros. O único membro da Guarda Real, inclusive, que ficou na capital foi o Sir Jaime Lannister, para proteger o rei e também para servir como um refém, para evitar que houvesse uma traição dos Lannisters, o que a gente sabe que também não deu certo. E de novo, embora a Pedra do Dragão fosse a casa do Rhaegar, já que ele era o príncipe de Pedra do Dragão, e a Aelia Martell passasse boa parte do seu tempo lá, tanto que é lá onde ela pare os seus 2 filhos, e seria basicamente a casa dela, o Rhaegar não fez nenhum esforço de mandar a esposa para lá, e mandar os seus próprios filhos para lá, onde eles ficariam mais protegidos. Ele só pensou na proteção da Lyanna mesmo, que inclusive estava numa torre do meio do nada, completamente segura, mas enfim. Bom, os rebeldes venceram a Batalha do Tridente e os Lannisters, que estavam neutros até então, imediatamente marcharam para Porto Real. O grande mestre Pycelle convenceu o rei Aerys a abrir os portões da cidade, afirmando que os Lannisters eram aliados. Mas assim que entrou em Porto Real, o Tywin deu a ordem para que os seus homens saqueassem a cidade. Foi então que o Jaime Lannister assassinou o rei para evitar que o Aerys ordenasse a destruição total de Porto Real, mas o próprio Jaime afirmou que ele não achava que o seu pai faria mal a Aelia ou aos seus filhos. Porém, o Lord Tywin enviou o Sir Gregor Clegane e o Armory Lord para escalar a fortaleza de Maegor e invadir os aposentos da Aelia. O Sir Armory puxou a pequena princesa Rhaenys de debaixo da cama e a assassinou com diversas punhaladas. Já o Montanha esmagou o crânio do bebê Aegon na parede e depois abusou da Aelia Martell antes de matá-la esmagando seu crânio, finalizando assim o momento mais cruel e trágico de toda a obra das Crônicas de Gelo e Fogo. Mais tarde, nas crônicas, o Lord Tywin afirmou que ele ordenou a morte dos filhos do Rhaegar para provar a sua lealdade ao Robert, num ato expressivo para compensar a neutralidade dos Lannisters durante o resto da rebelião. Ele afirmou que apresentar os corpos do Aegon da sua irmã ao novo rei garantiu que ninguém pudesse duvidar que a casa Lannister havia abandonado a casa Targaryen. Além disso, ele afirmou que nem se lembrou da Aelia Martell e que sua morte tinha sido um mero dano colateral. Mas o príncipe Oberyn acredita que o Tywin ordenou a morte sim da Aelia como vingança por ela ter se casado com Rhaegar ao invés da Cersei. Quando viu os corpos da Aelia e das crianças, o novo rei Robert se manteve frio diante da situação e afirmou que ele via apenas crias de dragão. Já o Lord Eddard Stark ficou horrorizado com toda a situação e rompeu relações com Robert, indo sozinho para finalizar a rebelião na Batalha de Ponta Tempestade e na Torre da Alegria. Essa situação da morte dos filhos da Aelia Martell também iria gerar um ódio permanente entre os Martell e os Lannisters, que iniciaram um longo plano de vingança contra aqueles que perpetuaram a morte da Aelia e dos seus filhos, em especial um plano de vingança dos Martell contra o Tywin. Mas até mesmo figuras como Thoros de Myr e o Sir Barristan Selmy afirmaram que ficaram para sempre marcados por aquela violência, e isso impactou as suas ações no futuro da obra, com o Thoros de Myr agindo como guerrilheiro contra o Montanha, porque também acreditava que a casa Clegane era imoral, e o Sir Barristan eventualmente abandonando Westeros para servir a Daenerys. Enfim, essa foi a trágica vida de Aelia Martell. Quando morreu, a princesa Aelia tinha apenas 26 anos. Já os seus filhos, a Rhaenys tinha 3 anos e o príncipe Aegon tinha apenas 1 ano de idade. E o que eu acho que mais marca, pelo menos me marca na morte da Aelia Martell, é que ela é uma dessas personagens que teve talvez a morte mais cruel de toda a saga, mas ela nunca fez nada de mal.
ela não tem nem participação dentro de todo esse jogo político de Westeros. A gente não conhece nenhuma ação que ela tenha tomado dentro da política ou dentro de qualquer guerra, e mesmo assim ela foi uma vítima cruel e de uma barbárie sem tamanho que aconteceu dentro das crônicas. E eu acho sempre bom refutar um argumento de que é o que mais me incomoda no Rhaegar, né? Eu sempre falo aqui que o Rhaegar não é o personagem que eu menos gosto das crônicas, mas não é o personagem que é o mais cruel ou o pior. Claramente pessoas como Montanha ou Ramsay são bem mais cruéis que o Rhaegar. Mas o que eu não gosto é que personagens como Rhaegar e personagens como Montanha e como Ramsay não tem muita defesa. Ninguém tá defendendo suas ações por aí. Mas como o Rhaegar tem essa coisa de ser bonito, de ter o lado profético, de ser Targaryen, de ser meio sad boy, porque ele lutava muito bem, vencia os torneios, era muito apresentável, ele tinha colarinho branco, as pessoas vivem tentando criar teorias e justificativas pro Rhaegar, tentando passar pano, como se ele fosse o seu artista favorito que você tenta defender a todo custo, não importa o que ele faça. As pessoas fazem isso com o Rhaegar, isso que me incomoda. Porque eu acho que as ações dele são totalmente condenáveis e não tem justificativa nenhuma. Não importa o quanto ele acreditava nas suas profecias. A forma como ele conduziu não só levou o reino à guerra, mas também deixou totalmente vulnerável pessoas que dependiam dele. No caso, a Ellie e os seus filhos. E o Rhaegar claramente não fez nenhum esforço para proteger elas. Enquanto a gente vê que ele fez um esforço enorme para proteger a Lyanna, para cuidar da Lyanna. Mas a Elia Martell e seus filhos, nada. E tem até alguns momentos meio românticos nas crônicas, como na Casa dos Imortais, onde a Daenerys vê o Rhaegar morrendo no tridente e diz que ele fala o nome de uma mulher amada, provavelmente a Lyanna. Isso é visto como um momento romântico, mas na verdade é só um momento incrivelmente ridículo de um cara que abandonou a família e tá falando o nome da amante no meio do rio. Então eu acho bastante ridículo. E algumas pessoas defendem que não, que a Elia Martell sabia de tudo isso porque os Dorneses são mais liberais, então ela concordava. E vamos pensar um pouco nisso. De fato, Dorne é o reino mais progressista aí dos Sete Reinos, e de fato eles têm uma relação muito mais aberta com o sexo, com os bastardos e etc. E sim, se você me dissesse que num cenário seria plausível em que a Elia Martell não se importasse que o Rhaegar tivesse amantes, ou que ela participasse disso tudo, poderia ser plausível, porque isso é plausível para os Dorneses e até outros reis de Westeros, como Maegor, já tiveram várias esposas ao mesmo tempo que não pareciam se importar com isso. Então, ok. Mas você me dizer que a Elia Martell não se importou de ser, por exemplo, destratada e humilhada em público durante o torneio de Harrenhal? Se tem uma coisa que os Dorneses são mostrados nas Crônicas de Gelo e Fogo, se tem uma característica que marca Dorne, o povo dornês, é que eles são extremamente orgulhosos. Dorne é o país de Westeros que tem a maior identidade própria, que tem o maior orgulho de si mesmo, que são realmente os mais orgulhosos. Eles preferiram enfrentar o inferno por décadas do que se submeter à casa Targaryen, e fizeram isso como um povo, como todos eles sendo orgulhosos demais de se subjugar aos Targaryen. Em especial a Casa Martell, que sempre liderou isso. E Dorne se manteve independente depois de 2, 3 guerras contra a Casa Targaryen. Além disso, os Dorneses são tão orgulhosos que eles não conseguem deixar de lado, mesmo depois de 15, 20 anos, os atos que os Lannisters cometeram contra ela, e planejam a vingança até hoje. E tem isso muito marcado na sua personalidade dos personagens que a gente vê nas crônicas. Então você me dizer que um povo tão orgulhoso quanto os Martell, tão orgulhoso quanto os Dorneses, iria aceitar ser humilhado em público pelo Rhaegar, você vai dizer que a Elia concordava com isso? Pra mim, não tem uma interpretação pior dos Dorneses do que essa dentro das crônicas. E pra mim também toda essa análise de como a Elia Martell ficou vulnerável nas mãos do rei Aerys e com seus filhos ali, de forma muito vulnerável em Porto Real, como ele impediu, porque depois da Batalha do Tridente, o rei Aerys manda a rainha Rhaella e o Viserys pra Pedra do Dragão, mas mantém os Dorneses. E a gente sabe que o Rhaegar nunca falou com o pai sobre isso, nunca fez nenhum esforço para proteger a esposa e os filhos. Para mim mostra como debaixo de todo o discurso o Rhaegar lidava apenas com arrogância, egoísmo e vaidade, de acreditar que não só o príncipe que foi prometido tinha que vir dele, tinha que vir do filho dele, e que ele podia fazer qualquer coisa em nome disso, que todo mundo teria que aceitar. Talvez porque ele fosse o príncipe,
E não só isso, como o Rhaegar, mesmo talvez que a profecia fosse verdade, ele preferiu simplesmente sequestrar a Lyanna, se declarar para ela publicamente e sem questionar se isso traria consequências do reino ou não, e sem antes resolver a situação do reino. Porque se o Rhaegar primeiro resolve a questão do Aerys, que já estava público a incapacidade do Aerys de se manter como rei, se o Rhaegar primeiro dá esse golpe, tira o pai do poder, se coloca como rei, primeiro cuida do reino, para depois, talvez, por baixo dos panos, trazer a Lyanna e aí explicar a situação para ela e daí se envolver com ela, mas depois do reino estar pacificado, não. Ele primeiro faz o que era mais importante para ele próprio, num ato de vaidade, de egoísmo, e que leva o reino à guerra e à morte brutal aí dos seus filhos. Então, enfim, por isso que eu não gosto do Rhaegar. E para mim, só para finalizar, eu sempre me questionei muito por que o Martin colocou um ato de violência tão extrema da Aelia para os seus filhos. Sempre me incomodou isso, sempre achei demais a violência da morte dos três. Sempre pareceu exagerado e sempre considerei que seria algo que eu mudaria nas crônicas, deixaria menos violento. Mas com o tempo eu também fui percebendo que, primeiro, que são atos de violência que não estão longe da realidade, são atos de violência que não fogem do que a gente vê acontecendo em guerras. Então acho que o Martin simplesmente manteve o realismo. Inclusive, se você entrar no G1 agora, qualquer horário que você esteja vendo esse vídeo, eu aposto que, ou em outra página de notícia, eu aposto que você vai encontrar algum relato de um crime tão bárbaro acontecendo na vida real quanto esses da Aelia Martell. Então é parte da realidade, mas mais do que isso, eu acho que o George Martin não queria que a gente esquecesse. Se a Aelia Martell tivesse morrido, sei lá, com uma flecha que entrou da janela dela e matou, se ela tivesse morrido de uma forma mais normal, menos brutal, assim como seus filhos, a gente não se lembraria tanto dela. E acho que o Martin quer que a gente se lembre. Talvez o Martin queira que a gente, de fato, questione o Rhaegar, não aceite ele da forma como os personagens veem, por ele ser bonito, por ele ser bem apresentável, por ele ser um ótimo guerreiro, que é a forma como os personagens veem. O Sir Barristan, a Cersei e o Jaime são pessoas que gostam do Rhaegar na história, que têm ele em autoestima, mas sempre por motivos talvez muito fúteis. A Cersei adora o Rhaegar porque ele era lindo, porque ela queria se casar com ele, porque ele tinha prestígio, era o príncipe. O Jaime porque o Rhaegar parecia ser um grande cavaleiro e era o líder da guarda real, e os outros membros da guarda real adoravam ele também. E o Sir Barristan porque ele é o maior baba-ovo da casa Targaryen que tem, e passa pano desde o rei Aerys até o príncipe Viserys, e também passa pano pro Rhaegar. E quando o Barristan fala, ele fala de coisas, porque ele tinha uma tristeza dentro dele, porque ele era o grande guerreiro lutador das justas, porque ele podia fazer qualquer coisa e fazia bem. Mas na verdade, quando a gente tira isso, o George Martin está gritando: olha a violência que o Rhaegar permitiu que acontecesse, olha a violência que está por trás das ações dele, olha a brutalidade que aconteceu pelas ações dele. Então eu acho que a violência contra a Aelia Martell é para marcar para que a gente não esqueça, para que a gente não passe pano justamente para as ações do Rhaegar. Então, Aelia Martell presente aqui no nosso vídeo de hoje. Mas é isso, pessoal. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre a Aelia, sobre a princesa traída de Dorne. Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.